Desapropriação confisco. O que é isso, professora? Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. A gente está conversando essa semana sobre a intervenção do Estado na propriedade. A gente conversou que as desapropriações são formas de intervenção na propriedade supressivas, elas tiram a propriedade do particular. Tem aqueles casos em que ela é indenizável, por exemplo, se o município resolve construir um posto de saúde, mas não tem nenhum terreno vago, aí ele fala assim, esse terreno do Joãozinho aqui está bem posicionado, e aí então ele desapropria o imóvel do seu Joãozinho, colocando lá primeiro um decreto de utilidade pública, fala assim, olha, eu preciso desse imóvel para fins de construção do posto de saúde. E aí o seu Joaquim, eu não chamava Joaquim, eu chamava Joãozinho vai ser indenizado, tá bom? E essa era a chamada desapropriação comum lá do artigo 5º. A gente também viu uma outra em que a pessoa teria um terreno na cidade e não edificou, não construiu, não fez nada, e aí ele era notificado, depois ele passava por um IPTU progressivo no tempo, até que se ele não tivesse feito nada, ele tinha a desapropriação sancionatória, era o Estado sancionando, ele penalizando, né? Ou apenando, como alguns preferem, o cidadão que não construiu. Tinha também a da reforma agrária, que era a desapropriação quando alguém tivesse uma grande fazenda, um latifúndio improdutivo. E aí, essa terra é desapropriada para pagar, para distribuir, né, o terreno ali para os colonos plantarem ali alimentos, etc. Bom, aí, o tema de hoje do nosso STF-STJ, não sei por que isso chama STF-STJ, porque pouquíssimas vezes eu trouxe o STJ aqui nas sextas-feiras, não vou pensar mais nisso. Bom, e aí então, na nossa jurisprudência de hoje, eu trouxe o STF de novo, para contar o seguinte, na desapropriação confisco, se confiscou, já estou imaginando aqui, né, a pessoa não é indenizada. Por quê? Porque ela cultivou plantas psicotrópicas na sua fazenda. Então, por exemplo, né, plantou maconha lá num pedacinho da fazenda, um pedacinho aqui só, né? E aí existia um entendimento do STF interpretando o artigo 243 da Constituição Federal. Eu vou ler o artigo 243 para vocês e aí vocês vão entender por que dessa interpretação. Olha aqui, houve alteração, depois eu vou mostrar, tá? Então a redação dizia o seguinte, as glebas de qualquer região do país onde forem localizadas o cultura ilegal de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ou ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Bom, então imagina, existe uma grande fazenda, ela é enorme, e lá no cantinho dela há um cultivo de plantas psicotrópicas, naquela gleba ali. Quando a Polícia Federal chega, descobre aquele cultivo de plantas psicotrópicas, ela desapropria, ela toma a propriedade daquele pedacinho onde houve o cultivo. Imagina que a sede da fazenda é aqui em cima, e aí o dono tá lá desapercebido, não tá nem vendo nada, alguém vem por fora e planta dentro do terreno dele lá os pezinhos de maconha. E aí a pergunta é, esse fazendeiro perde a fazenda toda ou só a gleba onde havia o cultivo de plantas psicotrópicas? Isso foi uma grande celeuma, uma grande confusão até se entender, o STF entendeu que era para desapropriar tudo. Então eu posso ter plantado aqui, ó, não tem nem uma pintinha na mão, só nessa pontinha aqui desse dedo que foi feito o cultivo de planta psicotrópica, perderia toda a fazenda, tá? Essa é uma questão que você pode encontrar em algumas provas antigas de concurso e aí ficar confuso, por isso que eu trouxe essa informação para vocês. Mas na atual redação da Constituição, isso foi corrigido, tá? É que recentemente eu vi uma questão de concurso trazendo o texto antigo. Então vamos entender como ficou agora o artigo 243, isso com a emenda constitucional 81, é de 2014, tá? Mas você sabe que examinador tem um pouco de dificuldade de abrir as coisas novas, né? E às vezes cai errado em prova. Ó. Então, o 243 antes falava, ó,
as glebas de qualquer parte do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas. E agora fala, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária ou a programa de habitação popular, claro, nesse caso quando for urbano, né? Sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação. Então, o que alterou em relação à desapropriação com fisco? Primeiro lugar, o entendimento já consolidado de que pode ter plantado num cantinho só lá na gleba, que o fazendeiro perde toda a propriedade, ok? E, no caso, também foi acrescentado a desapropriação com fisco quando a gente tem o uso, né, da mão de obra escrava, tá certo? Ou análoga à escrava, por assim dizer. E aí, entendam uma coisa, se eu tenho um grande latifúndio produtivo usando mão de obra escrava, eu tenho a desapropriação para a reforma agrária? Não. Por quê? Porque essa fazenda é produtiva, não cabe falar de reforma agrária. Então a gente teria a desapropriação com fisco, porque apesar de estar produtiva, ela descumpre a sua função social, né, com o uso aí de mão de obra escrava, tá bem? Bom, esse é o nosso STF, STJ de hoje. Eu espero vocês no Pergunte de Sábado e nos outros vídeos que vêm por aí. Até lá!